Neste texto, o que mais nos chama a atenção é o reconhecimento do centurião na autoridade de Jesus. Ele reconheceu Jesus como Messias, aquele que tem autoridade delegada de Deus para mandar sobre todas as coisas. A igreja tem padecido porque não reconhece a autoridade que lhe foi dada. Talvez porque não consegue reconhecer de forma clara e prática o que representa a autoridade de Jesus. Temos um bom conceito da autoridade de Jesus no campo teológico, mas na prática de vida como igreja temos muito para aprender. Lucas capítulo 10, verso 19, nos ensina que fomos investidos de autoridade. Autoridade, no grego, é exousia, significa o poder legítimo, real e desimpedido de agir, um poder legal. Satanás está neste mundo matando pessoas, destruindo famílias, roubando a vida digna de diversos cidadãos, espalhando doenças e misérias sobre os seres humanos. Como ele faz isso? O apóstolo Paulo nos deixou claro que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, verso 12. Paulo está nos mostrando que existem forças espirituais agindo sobre nosso mundo. Forças malignas que levam o homem, que o induz a exercitar com grande potencial o mal que está dentro de si. O surpreendente não está no fato de Satanás atacar o ser humano com tamanha ira, levando-os a destruir seu semelhante, por meio de políticas econômicas, sociais adotadas pelas nações ou por meio da religião, onde cada povo mata em nome de seu Deus, julgam aqueles que devem ser salvos. As ações de Satanás contra a humanidade eram previsíveis, pois já nos tinha sido avisada por Jesus. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. João 10, 10. O surpreendente está no fato de que assistimos constantemente estas ações malignas, destruindo os lares de nossos vizinhos, amigos e muitas vezes nossos próprios lares, e não reagimos. Nos sentimos sem capacidade para fazer algo. E eu quero dizer para você hoje, você está investido de autoridade. Você tem poder, autoridade sobre Satanás, sobre o inferno. Nós temos o poder e a autoridade por meio do nome de Jesus, de impedir as ações dos poderes das trevas neste mundo. A nós foi delegado poder. Preste atenção no que Jesus disse no nosso texto em Lucas capítulo 10, verso 19. Diga hoje: Satanás, você não tem poder sobre minha vida, sobre minha mente, sobre meu espírito, sobre meu corpo, porque pertenço exclusivamente a Jesus. Saia da minha vida, saia dos meus negócios, saia da minha casa, em nome de Jesus. Jesus tem todo o poder, conforme podemos ver também em Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus recebeu exousia, toda a autoridade, e Ele te autorizou a pisar serpentes e escorpiões. Ele te autorizou a pisar sobre todo o poder do maligno e te garantiu que, se fizer no nome dele, nada vos causará dano. Jesus transferiu seu poder e autoridade à igreja, a você, que é sua igreja, que é o seu corpo na terra. Use esse poder, ele já te foi dado.
Nossa autoridade está baseada em nossa nova posição em Cristo Jesus. Ao entregar nossas vidas a Jesus, deixamos de ser filhos da desobediência, deixamos de ser filhos das trevas e nos tornamos filhos de Deus, conforme escreve João no capítulo 1, verso 12. A palavra de Deus nos diz que fomos adotados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus nos colocou numa nova posição diante de Deus. Não somos apenas criaturas, somos agora filhos. Como filhos, nos tornamos cordeiros de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17. Somos participantes da herança de Cristo. Suas vitórias são nossas vitórias. Somos espiritualmente participantes de seu reinado. Efésios capítulo 2, verso 6. Jesus nos transformou em embaixadores do seu reino. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Diante dessa realidade, precisamos aprender a orar pelos enfermos, a pôr em liberdade os endemoniados, pessoas oprimidas por Satanás. Precisamos aprender a usar da autoridade que nos foi dada em nome de Jesus. Na Bíblia, os primeiros cristãos exerceram a autoridade que Jesus lhes confiou. Atos 3, de 1 a 8, Atos 9, 37 a 40, Atos 14, de 8 a 10. Todas estas passagens nos mostram que eles ordenaram o milagre, ordenaram a cura sobre os enfermos e até sobre os mortos. A palavra de Deus descreve que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, Atos 5, 12. Outro texto diz que pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres extraordinários, a ponto de pessoas serem curadas pelos lenços e aventais de uso pessoal de Paulo, Atos 19, verso 11 a 12. Será que a palavra mãos não é significativa? Será que está escrito isto por acaso? O que disse Jesus a seus discípulos? Aqueles que creem em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Marcos 16, 18. O que vocês acham que os discípulos faziam? Tudo nos leva a crer que colocavam as mãos sobre os enfermos. E podemos dizer mais. Pelo que nos mostra o livro de Atos, eles não pediam para que Deus curasse, eles ordenavam cura sobre os enfermos. Pedro nem Paulo disseram, Senhor, cura este paralítico. Pelo contrário, eles disseram, levanta-te e anda. Isso é para quem crê no nome de Jesus. Você crê no nome de Jesus? Então faça o mesmo que Pedro e Paulo, e você verá curas acontecerem diante dos seus olhos. Contudo, preste atenção no que eu vou dizer. Não faça buscando glória para si. Não faça sem que o Espírito de Deus te direcione a fazer. Olhe para a sua mão e diga, as minhas mãos são as mãos de Jesus. Quando você colocar suas mãos sobre alguém, é como se o próprio Jesus estivesse colocando. Lembre-se, você é membro do corpo de Cristo. O erro de muitos hoje é que querem ordenar a Deus, exigir de Deus. Isto é um erro gravíssimo. Devemos ordenar aos espíritos malignos, pois estes nos estão sujeitos em Cristo. Devemos ordenar sobre toda enfermidade, pois em Cristo temos todo o poder e autoridade. Mas não podemos governar sobre o próprio Deus. E precisamos discernir bem a vontade de Deus, para que nós não venhamos a tomar atitudes que vão contra a vontade de Deus. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele os estava ensinando-os e preparando-os para o que deveriam fazer quando ele já não estivesse mais com eles. Estes ensinamentos
As mesmas ordens valem para nós hoje, que somos seus discípulos. Use a autoridade, o poder que lhe foi dado. Tome posse de sua posição como filho de Deus, como embaixador do reino de Deus. Pedro e Paulo foram obedientes a esta ordem de Jesus. Por isso curaram enfermos, ressuscitaram mortos. Eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Obedeça também. Jesus nos ordenou a curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, fazer isto em nome dele. Os que creem em seu nome, diz a Bíblia, estes sinais os seguirão. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. Você precisa crer e precisa colocar as mãos como um ato de fé, dar ordem sobre os demônios para que eles vão embora. Você já parou para pensar o que faria no lugar de Pedro diante do paralítico que se encontrava no templo? Será que ele seria paralítico até hoje? Jesus te deu uma ordem, creia nele, faça crendo na palavra dele. Não tenha medo dos resultados, apenas cumpra o que Jesus diz, crendo na autoridade que ele te deu para fazer. Jesus também não curou todas as pessoas, porque não creram nele. Não estou dizendo que ninguém pode ficar doente. Estou dizendo que temos autoridade para orarmos pelos enfermos e eles serem curados. Estou dizendo que se crermos e agirmos na autoridade de Jesus, que nos foi outorgada por ele, faremos obras maiores do que Jesus fez, segundo suas próprias palavras. Não estou dizendo que você irá curar todas as pessoas, mas estou dizendo que você tem autoridade em Deus para ordenar a cura, para ordenar que os demônios libertem vidas, mas que você deve fazê-lo discernindo a vontade de Deus, ouvindo o Espírito Santo de Deus, para que você não saia fazendo coisas por orgulho ou simplesmente para provar algo a você ou a qualquer outra pessoa. Toda a nossa ação deve ser voltada para santificar, honrar o nome de Cristo Jesus. A ordem já lhe foi dada por Jesus. O poder já lhe foi dado. O nome de Jesus lhe pertence. O que você está esperando? Ponha sua fé em prática. Pregue o Evangelho. E na medida que enfermos e endemoniados aparecerem diante de ti, use a autoridade que Jesus lhe deu. Ore pela cura deles. Seja ousado. Deus te abençoe.